Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glorificamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é, principalmente por tudo que Ele é, aleluia. Estamos arrumando aqui o celular, ajeitando aqui para ficar bem certinho aqui. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por tudo que Ele é, né, meus queridos? Amém, amados? Santo e poderoso é o nosso Deus. Boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. Glorificamos ao Senhor por sua grandeza, por sua majestade. Louvamos a Deus pela tua vida. Louvamos a Deus pela vida daqueles que nos acompanham, pela vida daqueles que estarão assistindo essa live mais tarde. Amém, queridos? Eu quero convidar você a estar nos acompanhando em uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Amém? Quero orar com você. Nesse momento, vamos apresentar esse momento diante do Senhor, para que Ele venha falar conosco, para que vamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para Ele mudar em nossas vidas aquilo que precisa de mudança, amém? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Deus, o Senhor é o nosso bem maior, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, Deus, vem, Senhor, ó Deus, com o teu poder, Senhor, com a tua presença santa e gloriosa nesse momento, Senhor. Deus, visita, Senhor, a cada vida, Senhor, aonde quer que se encontrem, Deus. Deus, vem, Senhor, nós damos inteira liberdade ao teu Santo Espírito, vem, Senhor, e muda em nós o que precisa de mudança, Senhor. Ministra os nossos corações, Senhor. Deus, a tua vontade, Senhor, a tua verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Vamos tirar aqui. Bem, queridos, então, convido você, né, que quer abrir a sua Bíblia, a estar lendo conosco aqui, capítulo 3 de Apocalipse, dos versos 14 ao 20, tá bem? Amém? Então, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém, queridos? Então, essa igreja de Laodiceia, nós vemos aqui que essa carta está sendo escrita, não é para um clube, né? Um clube social, não é para uma outra organização qualquer, é para uma igreja que se diz igreja do Senhor, né? Então, essa igreja, antes dela ter esse nome Laodiceia, ela tinha um nome que fazia referência a Zeus, né? Zeus, o conhecido, né, por ser pai de Hércules, né? Que
Hércules que criou a Olimpíada, né? E que, queridos, não sei se você sabe, até hoje, aquele cântico de abertura das Olimpíadas é uma oração a Zeus, né? E toda vez que aquela pira, né? Aquela pira é acendida lá, a tocha olímpica ela é acendida, existe todo um ritual com 11 sacerdotisas para se acender aquela pira, até hoje. Mas então, antes dessa, voltando aqui, né, para o nosso texto, antes dessa igreja se chamar Laodiceia, o nome dela fazia referência a Zeus, né? Então, Laodiceia aqui significa laus mais de cal, que é justiça do povo. Laodiceia, ela tem assim um significado, o significado dela tem a ver com democracia, ou seja, eles colocavam a democracia, a vontade do povo, à frente da vontade divina. Então, o nome dela fazia referência à democracia, né? Justiça do povo, né? Então, era sempre feita a vontade do povo à frente da vontade divina, né? Então, Laodiceia era um centro comercial, o mais famoso, o mais importante de toda a Ásia Menor, né? Naquela época. Hoje em dia, onde era Laodiceia, ela está em ruínas lá, né? É um território turco lá. Mas vamos aqui para a palavra, queridos. Nós vemos aqui Deus falando para esse povo que se dizia crente. Nós vamos ver que em nenhum momento Deus vai elogiar eles como elogiou as outras igrejas, né? Mas a gente vai ver aqui só repreensões severas da parte de Deus para esse povo, chamando, insistindo com eles, chamando eles ao arrependimento para ver se eles se arrependem, queridos. Então aqui ele diz assim, ó: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queridos, Deus é lindo, Jesus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele se utiliza de figuras, de metáforas, de figuras, da realidade de cada época, de cada situação para ensinar o seu povo. Jesus é lindo. Ele usa aqui essa linguagem: você é morno porque você não é frio e nem quente, eu vou te vomitar, estou a ponto de te vomitar. Por que isso, querido? Nós vamos ver que todas as características da igreja de Laodiceia, nós vamos ver aqui Deus falando, fazendo referência a ela nessa palavra, né? Todas as características que nós vamos ver aqui. Então aqui, a água de Laodiceia, ela vinha através de aquedutos distantes, né, que foram construídos para trazer a água, e eram águas minerais que vinham de fontes termais, e essa água, ela era fresquinha lá na sua fonte, ela era fresquinha, deliciosa de se beber, mas pela distância da água até a cidade, ela chegava morna, queridos, morna. E quando se você pegar uma água morna e beber ela, você realmente ela vai repugnar, chega a dar ânsia de vômito para muitas pessoas, né? E essa água, devido ao alto teor de minerais que ela possuía, ela ficava assim, nauseante para se beber, né? Ela chegava morna e com aquele gosto, né? Devido ao alto teor de minerais, então ficava assim nauseante de se beber, né? Muitos assim realmente vomitam, né? Tomando água morna, ainda mais com esse sabor, né? Desse alto teor de minerais, né? Então é isso que Jesus está fazendo, está se utilizando de uma situação bem real, bem conhecida para eles, para falar para eles que eles estavam como essa água morna, né? Como essa água morna aí, que para eles era nauseante, assim eles estavam para o Senhor. Nauseante, de uma forma nauseante que o Senhor estava a ponto de vomitá-los, né? E ele continua dizendo assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Queridos, Laodiceia,
ela era muito conhecida e eles se orgulhavam por causa dos seus estabelecimentos bancários. Já naquela época eles possuíam, né, estabelecimentos bancários, eles possuíam escola de medicina, uma grande indústria têxtil, né? E eles era muito conhecido lá em Laodiceia, era muito famoso um colírio para os olhos que eles fabricavam nessa escola de medicina, e também uma pomada para ouvidos, né? Então eles dizem: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E eles também, queridos, se orgulhavam deles terem passado por um terremoto e não ter precisado pedir ajuda do império para ele se reconstruir, entende? Eles então se orgulhavam da riqueza deles, da escola de medicina, daquela grande indústria têxtil, dos estabelecimentos bancários, né? Então eles diziam: não preciso de nada. E Deus fala para eles: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Olha, preste bem nessas 3 palavras aqui, ó. Pobre, cego e nu. Você não reconhece que é miserável, digno de compaixão. Você é pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Olha só. Dou-lhe esse conselho. Queridos, como eles tinham tudo que eles precisavam, nem do império eles precisavam pedir ajuda, né? Num caso assim de calamidade pública, eles colocavam sempre à frente as suas vontades, as suas decisões, à frente da vontade divina, né? Então eles realmente se apegavam às coisas desse mundo. Estavam deixando Deus, Jesus, do lado de fora. Jesus realmente, depois nós vamos ver ali que ele está do lado de fora batendo, e ele disse: estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus estava fora dessa igreja. Eles achavam que estavam com Deus, mas eles não estavam. Eles estavam agradando o sistema desse mundo. E nós vemos, queridos, a igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais, ela é um espelho da igreja de Laodiceia. Cada um fazendo o que acha que é certo. Vamos continuar aqui. E ele continua no verso 18. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. Por quê, queridos? Muitas vezes, quando Deus traz provações, a pessoa dá um jeitinho de sair dessa provação ao modo dela, né? A gente sabe que o ouro, para ele ser refinado, ele precisa passar por altas temperaturas, pelo fogo em altas temperaturas, para que saia toda a impureza dele e ele saia purificado. Então, queridos, quando o Senhor muitas vezes nos faz passar por provação, né? Ele fala que ele repreende aqueles que ele ama, né? Nós vimos aqui, né? Então, muitas vezes o Senhor nos permite estar no deserto, passar pelo deserto, queridos. E o Senhor ainda pede assim, o Senhor pedia para o seu povo, né? Façam festa, alegrem-se. Amém? Você é capaz de estar passando pelo deserto e fazer festa e se alegrar? É isso que Deus quer de nós, queridos. Para que a gente passe por essas altas temperaturas e saiamos purificados, refinados. E ele fala então para essa igreja: eu te dou esse conselho, compre de mim ouro refinado e você se tornará então rico verdadeiramente. Quando você comprar esse ouro aqui do Senhor, que é refinado no fogo, não a moeda, né? O sistema monetário desse sistema, né, em que nós vivemos, mas o ouro refinado no fogo, comprar do Senhor. E comprar, queridos, fala de pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço. Amém? E você se tornará rico. Compre
roupas brancas, olha só, roupas brancas. A gente sabe que o Senhor nos fez um reino de sacerdotes. Nós sabemos que os sacerdotes somos sacerdotes para se apresentar a Deus e nós precisamos estar com as nossas vestimentas brancas. Ele fala, compre roupas brancas, pague o preço, compre roupas brancas. Lá em Zacarias, no capítulo 3, nós vemos assim, a palavra diz que Josué estava à frente do anjo do Senhor e à direita do anjo do Senhor estava Satanás para lhe opor. E a Bíblia diz que Josué não é esse Josué que nós conhecemos lá, filho de Num, né? É outro Josué aqui, o sumo sacerdote, né? Então, o anjo do Senhor, Josué ali, esse sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele estava com as suas vestimentas manchadas. Em outra versão diz com as suas vestimentas sujas. Queridos, e Satanás já estava ali para apontar, para acusar. E o que o anjo do Senhor faz? Ele diz aos anjos, aqueles que estavam ali, ele diz assim, troquem as vestes dele, coloquem vestes limpas. E as vestes de Josué são trocadas. Quero ver se eu leio aqui rapidinho com você. Zacarias 3, verso 4. Verso 3, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Em outra versão, a palavra de Deus diz que ele diz, o anjo do Senhor diz aos anjos que estavam ali, né? Então nós temos o anjo do Senhor pelo próprio Senhor Jesus ali, né? Tire as roupas impuras dele. Depois disse Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado, aleluia, e coloquei vestes nobres sobre você. Queridos, e é isso que Jesus já fez para nós. O preço que ele pagou lá naquela cruz nos fez, nós somos justiças de Deus. As nossas vestes se tornaram brancas alvas, como a mais branca lã, como a neve. As nossas vestiduras estão brancas, não existe mais mancha, não estão mais sujas. Mas nós precisamos, queridos, aceitar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus não foi o Pedro, a Maria, o Sebastião, a dona Joaquina, a dona Isabel, a vizinha lá da esquina, aquela prima distante, parente de não sei o que. Não, foi Jesus, porque só Jesus era o único que não tinha pecado, que poderia morrer e nos resgatar, e nos tornando filhos de Deus, a quem aceita esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, queridos. E nós estamos com as nossas vestiduras brancas, nós, como Hebreus diz, que temos a Jesus como Senhor, primeiramente como Senhor e depois como Salvador, aleluia. Glória a Deus, amém? Então as nossas vestes, nós não podemos nos apresentar ao Senhor com as nossas vestes sujas. Aqui, esse povo, essa igreja estava com as suas vestes sujas, porque o Senhor fala assim, ó, compre roupas brancas e vista-se, presta bem atenção, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Olha só, queridos, olha só. Eles tinham uma grande indústria têxtil. Eles produziam o melhor linho de toda aquela região, de toda a Ásia Menor. Eles produziam o melhor linho, era um linho preto, brilhoso. E eles se orgulhavam muito disso. Quer dizer que tecido para eles não faltava tecidos. Mas Deus fala para eles que eles estavam vergonhosamente nus, queridos. Apesar de toda a riqueza que eles tinham, de tudo que eles tinham lá, que eles se orgulhavam, eles estavam nu espiritualmente diante do Senhor. Eles estavam olhando para esse mundo, para a dimensão dessa matéria, para os benefícios dessa dimensão, desse mundo.
Vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Misericórdia, Senhor. Continuando, e compre colírio. Olha como o Senhor se utiliza da situação que eles viviam, daquilo que eles se orgulhavam, que não estavam levando eles para perto do Senhor, estava cada vez mais afastando eles. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles tinham aquele famoso colírio, aquela famosa pomada para os ouvidos. Esse colírio era muito famoso, queridos. Mas Deus está falando para comprar dele um colírio que abre os olhos espirituais, porque eles não estavam enxergando espiritualmente. Eles estavam focados somente nesse mundo. Eles estavam cegos espiritualmente. Nós lembramos de Paulo, lá naquele caminho para Damasco, quando ele teve um encontro com o Senhor, e ele ficou cego, e Deus falou para que ele fosse em Damasco e procurasse, e fosse lá em tal lugar, na rua direita, e Deus falou com Ananias, e Ananias foi lá e orou por ele, e quando ele orou, a Bíblia diz que algo como escamas caíram dos seus olhos. Ou seja, Paulo começou a enxergar espiritualmente. E esse povo aqui, essa igreja, esses crentes de Laodiceia aqui, eles precisam, Deus fala para eles, compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para vocês poderem enxergar. Deus está dizendo, vocês estão cegos. Queridos, a pessoa que está cega espiritualmente, você pode vir tentar falar para ela com N argumentos, ela nunca vai acreditar, porque o entendimento espiritual dela está embotado, os olhos espirituais dela estão vendados, há uma cegueira, há um véu de cegueira que cobre seus olhos espirituais. E continuando, Deus diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus fala que ele está à porta dessa igreja. Quem é a igreja? O povo que estava lá, que congregava lá em nome de Jesus, se dizendo crentes. Esse povo aqui, a igreja do Senhor é o povo, somos nós, mas aqui Jesus diz que está à porta e bate, ele está querendo entrar, ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus estava fora da porta dessa igreja, queridos. E como eu falei no início, não era para um clube social, não era para qualquer organização que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita para, tá aqui, ó, Igreja de Laodiceia. A última igreja das sete, que foi escrita. Jesus está do lado de fora, batendo no coração. Nós vemos que apesar de tudo errado, eles, queridos, autossuficientes, independentes, achando que por causa da sua riqueza, de tudo que eles possuíam ali em Laodiceia, sendo famosos, conhecidos, a cidade maior, mais conhecida de toda a Ásia Menor, com toda a riqueza que eles tinham, eles achavam realmente que eles não precisavam de Deus. Eles estavam vivendo nessa religiosidade aqui, mas nós vemos aqui, apesar de tudo isso, queridos, nós vemos aqui Deus insistindo com eles, chamando eles para o arrependimento. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Aleluia. Dê glória a Deus, queridos, por cada vez que você foi repreendido, disciplinado, por cada vez que você passou pelo fogo da provação. Esse fogo que nos muda de lugar. Essa prova em que Deus ainda fala para o seu povo, que somos nós. Alegre-se, faça festa. Aleluia. Você já fez isso?
É difícil, né? Mas o Senhor nos pede nesse momento, alegre-se e faça festa. E o Senhor continua insistindo, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um chamado, queridos. Aqui a igreja de Laodiceia, mas também a igreja que somos nós, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias. Essa carta aqui é um espelho da igreja atual. Então, queridos, eu quero convidar você diante dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale com você, que você saia da mornidão, que você não seja morno, que o Senhor falou que está prestes a vomitar, como aquela água nauseante, morna, que vinha daqueles aquedutos de tão longe, com gosto forte pelo alto teor de minerais que ela continha, por ser uma água mineral vinda de fontes termais. Não seja morno, querido. Vamos sair desse cristianismo de aparências, dessa mornidão. Vamos nos arrepender, sair dessa religiosidade que talvez você esteja vivendo. Talvez você não fale mais com o Senhor todo dia, talvez você ache que não tem mais tempo para você orar. Mas nós devemos ao Senhor a primícia do nosso dia. A primícia do nosso dia para o Senhor. O dízimo do nosso dia para o Senhor. 10% das horas do nosso dia. Dá 2 horas e pouco. Você tem feito isso, você tem entregue parte do seu tempo ao Senhor para estar buscando Ele. Porque o Espírito Santo, Ele nos direciona, Ele nos fortalece, Ele fala conosco, Ele nos anima, queridos. Ele nos revigora, aleluia. Nós precisamos, queridos, vomitar essa religiosidade, vomitar as coisas erradas, porque senão Ele nos vomitará. Amém, amados? Que essa palavra venha realmente falar ao teu coração, que nós não venhamos em nenhum momento de nossas vidas fazer como eles, achar que somos autossuficientes em qualquer que seja a situação. Muitas vezes em alguma situação nós pensamos, não, eu vou fazer assim, depois eu falo com o Senhor, depois eu me viro com o Senhor, eu me ajeito lá com o Senhor, né? Nós precisamos colocar sempre Deus em primeiro lugar, né? Nós não podemos ser independentes como essa igreja, esse povo aqui era, colocando as nossas vontades sempre. Uma igreja, né? Como eu falei no início, Laodiceia, o significado dela tem a ver com democracia, né? Significa a justiça do povo, ou seja, eles colocavam sempre a vontade deles à frente da vontade divina. Amém, queridos? Então, tudo que você possui, tudo que você tem, talvez teus diversos, inúmeros cursos, né? Mestrado, doutorado, talvez a sua empresa. Queridos, nada disso pode te dar a certeza de uma segurança, de uma vida eterna, na glória com o Senhor. É somente nós tendo as nossas vestes brancas, vestiduras brancas. Ele diz, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. A essa igreja aqui que achava, dessa cidade que achava que tinha tudo, mas que o Senhor fala que eles estão nus espiritualmente. E que as vestes deles não são brancas, porque senão o Senhor não pediria para eles comprarem dele. Essas vestes brancas somente nós vamos encontrar com o Senhor, no Senhor, através de Jesus. Amém, amados? Olha, que essa palavra fale fortemente ao teu coração. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração para você. Não vamos nos deixar enredar, queridos, pelas coisas desse mundo, desse sistema, porque eles realmente nos enredam e nos paralisam. E nós deixamos de amar, de buscar aquilo que é de Deus, a sua palavra, a presença de Deus, a vida com Deus. Então eu quero dizer para você essa noite, saia do nível raso
de profundidade na sua intimidade com Deus. Amém? Saia desse nível raso no seu relacionamento com Deus. Mergulhe profundamente no seu relacionamento, na intimidade com Deus. Amém? Quero orar com você. Pai querido, Senhor eterno, Deus das nossas vidas, aqui está a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é verdade. Deus, era verdade para Laodiceia, é verdade, Senhor, ó Deus, para a tua igreja em todos os tempos, Senhor. Deus, é verdade para cada um de nós que estamos aqui, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que não estão nos acompanhando, aqueles que nos acompanharão depois, Senhor. A tua palavra, ela é absoluta, Senhor. Ela é uma verdade absoluta, aleluia. Querido Deus, que essa palavra que foi lida, Senhor, e ouvida agora, meu Deus, que ela venha, Senhor, ser colírio, Deus, Senhor, para as vidas, Senhor, que ouviram essa tua palavra, que ela venha ser pomada para os ouvidos, Senhor, tirando toda a surdez espiritual, Senhor, que ela venha, Deus, Senhor, ser, Senhor, ó Deus, levar, Senhor, as pessoas, Senhor, que estão aqui, Senhor, nesse momento, Deus, cada uma delas, Deus, ouvindo essa palavra, Deus, que o teu Santo Espírito, Deus, venha convencer, Senhor, a cada uma, Senhor, a comprar, Senhor, ainda hoje, nessa noite, Senhor, comprar de ti, Senhor, Deus, as vestes, Senhor, vestes brancas, Senhor, roupas brancas, Senhor, e comprar de ti, Senhor, esse ouro refinado no fogo, Senhor, que o Senhor diz que tornará cada um realmente, verdadeiramente ricos espiritualmente, Senhor, e de tantas outras formas, Deus, aleluia, Senhor. Deus, esse colírio que nos faz enxergar, Senhor. Oh, Deus, que cada filho teu, Senhor. Oh, Deus, cada, Senhor, ó Deus, irmão, Senhor, que se diz igreja do Senhor, Deus, venha comprar, Senhor, esse ouro refinado, essas vestes brancas, Senhor, e esse colírio, Senhor, esse colírio de ti, Senhor, para poder enxergar como o Senhor diz. Querido Deus, não queremos, Senhor, ser taxados por ti, meu Deus, achados por ti, Senhor, como pobre, cego e nu, Senhor. E ser achados miserável, digno de compaixão, Senhor. Porque o Senhor nos deu tudo o que precisamos, Senhor. Assim como a boa semente, Senhor, que é lançada na terra, Senhor. E ela encontra, Senhor, as condições necessárias, Senhor, para ela se desenvolver, para ela germinar e produzir frutos, Deus. Assim o Senhor nos dá todas as condições, Senhor. O Senhor tem, Senhor, as roupas brancas. O Senhor tem o ouro refinado no fogo, Senhor. O Senhor tem, Senhor, o colírio, Senhor, para nós podermos enxergar, Senhor. Que cada um, Senhor, venha buscar verdadeiramente de ti, Senhor, ó Deus, ainda essa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essas riquezas espirituais, Senhor, e que as vestes de cada um se tornem brancas, Senhor, e que realmente eles ouçam, Senhor, o Senhor batendo a porta, que eles ouçam o teu toque, Senhor, e eles abram, Senhor, a porta do coração para que o Senhor entre, ceie com ele e eles contigo, Senhor. E cada um contigo, meu Deus. Que eles ouçam, Senhor, o Senhor abrir a porta. Ouçam a tua voz e abram a porta para que essa ceia, essa aliança aconteça. E a vida eterna se estabeleça na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui conosco. Pastora Mara, Pastor Ricardo, louvamos a Deus pela vida de vocês. Ministério Atalaia do Reino, o grupo Um Só Corpo, Uma Só Fé também. A Carmen, a Rinharte também que está aqui conosco, né, Carmen? Glória a Deus pela vida de cada um. A Maristela, minha irmã querida também aqui, né? A Denner, paz do Senhor, Denner, Vanessa, que saudade de vocês, Vanessa. Glória a Deus por tudo, né? Louvamos a Deus, meu esposo que está aqui também, a Samantinha, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor blinde a sua família, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando o teu coração, a vontade do Papai do Céu, que nós coloquemos sempre essa vontade divina à frente das nossas vontades, amém? Beijo no coração, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.